Boa noite, pessoal. Tinha dado uma travadinha aqui no sistema, mas agora acho que já abriu. Vamos dar uma olhada. Agora foi. Bom, vamos começar então? Seja muito bem-vindo de volta aqui ao meu canal. Essa é a minha terceira live da semana aqui do Domínios Injetáveis. A gente está fazendo a nossa Semana dos Injetáveis. Essa foi a primeira. Foram 3 lives então. Temos mais 3 na semana que vem. Vão ser as quartas, quintas e sextas de novo, tá? E reforçando aqui que os assuntos vão ser sempre toxina botulínica, preenchedor de ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno, certo? Eu vou divulgar os horários aqui nas redes sociais, nos stories, então fiquem atentos para não perder as próximas. Eu sou Bruno Pata, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e vale reforçar que esse é um canal aqui voltado para médicos da área da estética e que o nosso foco é ampliar nosso conhecimento, discutir estratégias para melhorar nossos resultados e aumentar o nosso faturamento com a cosmetria no consultório, principalmente pensando aí nos procedimentos injetáveis, né? A ideia é ajudar você a sair da média com o seu tratamento do rejuvenescimento da face, tá certo? Então, ainda como eu comentei ontem, infelizmente ainda não descobri como que eu faço para habilitar os comentários aqui fazendo a transmissão pelo computador para poder usar os slides. Então, por enquanto, quem tiver dúvidas, envia por direct que eu respondo. Para a semana que vem espero já ter descoberto alguma novidade aí sobre como fazer essa liberação para a gente conseguir ter uma conversa mais dinâmica, uma live aí mais interativa, né? E na live de hoje a gente vai discutir um pouquinho então mais sobre toxina botulínica de novo e a importância de conhecer a mímica e a dinâmica facial para agregar valor ao nosso procedimento e poder assim aumentar o nosso preço, né? Então o tema é você nunca irá valorizar seu trabalho se não souber a dinâmica facial. Então vamos lá. Segundo a estatística da Sociedade Americana de Dermatologia, a toxina botulínica é o procedimento estético não cirúrgico mais procurado no mundo, né? Então é natural que aconteça o quê? Cada vez tenha mais profissionais querendo entrar nesse mercado para aproveitar desses pacientes que estão buscando o tratamento com a toxina, né? Então sempre vai ter mais gente querendo se aproveitar dessa procura elevada pelo esse tipo de tratamento. Com isso, o uso da toxina veio ficando cada vez mais banalizado, né? E a qualidade dos resultados oferecidos vem caindo. Então, por isso é muito importante que a gente se diferencie, né? Para oferecer um resultado personalizado, um resultado de qualidade superior para o nosso paciente e, consequentemente, conseguir fidelizar esse paciente mesmo cobrando um preço maior, né? Um preço mais elevado, tá? Então, é muito comum a gente ver pessoas aí, injetores, médicos e às vezes não médicos também, que conhecem os pontos de aplicação, mas só decoraram. Na verdade, eles não sabem por que eles estão marcando os pontos naquela região, não sabem por que estão aplicando a toxina ali, né? E eles simplesmente replicam os pontos que ele aprenderam em algum lugar, viu em algum livro, aprendeu em algum congresso, ou até aprendeu de orelhada, né? Viu algum amigo comentando, falando que era bom, mas nem sabe dizer por quê. Só vai lá e replica exatamente igual em todo mundo e não individualiza seu resultado, né? E não sabendo analisar a dinâmica da face, a direção das forças de tração dos músculos e quais efeitos cada músculo vai ter na posição da pele do rosto, ele acaba sendo induzido, né, aos erros da aplicação. Então vai ter resultados ruins, pode ter resultados ruins, pode acabar tendo complicações, né? Ele vai se guiando somente pela posição da ruga, ele acaba focando na ruga e não na causa da ruga, que é a movimentação do músculo, né? A ação de toda a musculatura da mímica facial. E, muito provavelmente, esse médico que não sabe posicionar os pontos, ele menos ainda vai ter coragem de se aventurar a fazer terço médio e terço inferior, né? A gente sabe que é uma área onde a anatomia ela é um pouquinho mais complexa, mais desafiadora e pode trazer resultados até catastróficos se você aplicar num ponto errado. Então, o médico ou profissional que atua nessa área acaba limitando o uso da toxina somente ao terço superior, né? E aí a gente deixa de entregar um resultado mais avançado que a gente poderia estar entregando para o nosso paciente, que tem uma série de outras áreas para a gente tratar, né? Tanto o terço médio quanto o terço inferior, a gente pode oferecer pontos avançados de toxina que vão melhorar muito o nosso resultado. Então a gente sabe que tem a aplicação para a hipertrofia do masseter, para o pescoço, para as glândulas platismais, o próprio lifting de Nefertiti, que é aquela melhora do contorno da mandíbula, vou falar dele hoje um pouquinho mais para frente. A aplicação no músculo do mento,
né, principalmente para pacientes que têm a contração muito evidente, que fica formando a ruga aqui na região do mento, até muitas vezes os retrognatas, né, tem isso. O tratamento do sorriso gengival, também vamos discutir aqui hoje um pouquinho. A queda da ponta do nariz quando sorri, ou até mesmo para correção de assimetrias de sorriso, enfim, uma série de outras camadas de resultado que a gente pode oferecer para o nosso paciente e que a gente está deixando de oferecer se a gente não entende a anatomia da mímica facial, né? Então tudo isso, todos esses problemas que eu citei aqui fazem o médico cair o quê? Na famosa receita de bolo, né? Que é pouco adaptada à face do paciente, traz resultados medianos, se tiver alguma sorte, se não para dizer um resultado pobre, né? E assim ele vai acabar sabendo das suas limitações e ele vai tender a cobrar um preço mais baixo, né? Ele vai cobrar menos do paciente e tentando compensar a falta de qualidade com a quantidade. Ele cobrando menos, acredita que vai ter mais volume de paciente, vai conseguir ganhar mais dinheiro dessa maneira e tentando compensar assim a falta da qualidade do serviço que ele está oferecendo, né? Isso só vai acabar gerando pacientes insatisfeitos, pacientes que vão reclamar do resultado, que não vão ter aquela questão do encantamento e não vai formar aquele ciclo virtuoso que a gente discutiu ontem, de o paciente que sai, recomenda o seu tratamento para alguém, fala que gostou, traz mais gente, e aí você vai agregando valor no seu trabalho, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do valor, sempre precisa lembrar que quem chega no consultório por conta do preço, ele também vai embora por conta do preço. Então, ele vai estar lá com você, esse paciente que foi lá só porque você estava cobrando mais barato, ele vai estar lá só enquanto você for o que está cobrando mais barato. Na outra semana vai ter alguém fazendo por um preço menor, ele vai embora para o próximo, né? E aí você entra nesse ciclo de decadência de paciente, né? Onde você passa a brigar com a concorrência para tentar trazer paciente para sua clínica, ou seja, você está correndo atrás do paciente, não ele vindo atrás de você, está acontecendo o contrário do que deveria estar acontecendo na verdade, né? Então, o que é isso que eu estou chamando aqui de receita de bolo? O que é essa receita de bolo? Vamos entender. É quando a gente decora os pontos, né? Faz pontos fixos, sem levar em consideração os diferentes padrões de contração da fronte, os diferentes padrões de contração da glabela que esse paciente vai ter, do orbicular, e todas as individualidades anatômicas que o ser humano tem, né? A gente não é um igual ao outro, então, e muito menos a face é igual a do outro. Então a gente precisa saber aplicar de maneira diferente. Aqui no slide a gente vê um exemplo de duas mulheres com feições anatômicas completamente diferentes e que está com a marcação da receita de bolo, né? Aquela marcação toda igual. E será que se a gente aplicar exatamente do mesmo jeito nessas duas pacientes, a gente vai ter resultado bom nas duas? Provavelmente não. Elas têm a fronte muito diferente, a posição da sobrancelha muito diferente, e inclusive a idade também diferente. Isso vai influenciar nas doses que a gente vai usar. Normalmente, o paciente mais jovem tem a musculatura mais forte, a gente precisa usar uma dose maior para chegar num resultado. O paciente mais idoso tem a musculatura já mais atrófica, pode ser que precise de uma dose menor. Então, tudo isso tem que entrar em consideração para a gente poder fugir da receita de bolo, né? E aí a pessoa que só marca isso daí, ela não palpa, não sente a espessura do músculo, não sabe qual que é a força, só simplesmente marca os pontos, como viu em algum lugar, em algum congresso, algum livro, e aplica. E aí começam a acontecer os erros, as complicações, os resultados ruins, né? Então, por exemplo, a pessoa se marcar aqui, essa paciente com certeza da direita tem um corrugador mais alto que a da esquerda. Se a gente marcar os dois pontos na mesma altura, pode ser que um deles a gente acabe bloqueando o frontal também. E aí vai fazer a parte medial da sobrancelha cair, ficar aquela sobrancelha com a ponta muito levantada, parecendo de uma coruja. Então, é muito importante a gente entender as diferenças, né? E aqui eu vou citar, então, um pouquinho das diferenças que a gente pode ter, algumas, né? Claro que são inúmeras, mas só para ir começando a exercitar esse raciocínio na nossa mente. Então, aqui a gente está vendo os diferentes padrões de contração da fronte, os diferentes padrões anatômicos, né, que a fronte pode apresentar. Então, primeiro aqui de cima a gente vê aquele padrão completo, que tem o músculo frontal em toda a região da fronte. Quando a gente vai ver o paciente, é um paciente que tem as rugas horizontais paralelas e ao longo da testa inteira. O daqui do lado da direita dele, a gente já vê aquele padrão já de distribuição em V, né, que na parte central a gente tem uma parte mais aponeurótica, já não com a musculatura. Então a gente vê no padrão de contração dele da fronte, as rugas elas são mais onduladas, elas não são rugas retinhas,
e na parte mais central aqui de cima não chega a formar ruga, porque ali não tem músculo. Um outro tipo, que é o tipo 3, é o tipo central da distribuição do frontal. Então, só tem músculo frontal aqui na parte do meio da testa. Lateral não tem, lateral é tudo aponeurose. Então, a gente vê aqui na paciente que é só a parte central que está formando ruga. Então, não tem porquê, numa paciente dessa, a gente aplicar esses pontos laterais, por exemplo, porque a gente vai estar gastando toxina à toa, né, se a gente for fazer a receita de bolo com ela. E aqui o quarto tipo é o tipo que é só lateral, então tem uma parte aponeurótica central e o músculo é só lateral. Então a gente vê aqui na hora de contrair que a paciente só tem ruga nas porções laterais e no meio ela não forma ruga nenhuma, né? Então esses aqui são os 4 tipos principais de distribuição do músculo frontal e que modificam completamente o nosso planejamento de tratamento com a toxina botulínica, né? Aqui mais uma vez mostrando mais evidentemente a diferença no padrão de ruga quando a pessoa tem o frontal total e quando ela tem o padrão em V, né? A ruga do frontal total é aquela ruga inteira na testa toda e bem paralela. Quando o paciente tem o frontal em V, ele vai formar a ruga curva, não vai formar tão retinha. A ruga vai fazer uma curva, ela é mais sinuosa. Aqui, então, para a gente discutir um pouquinho das diferenças dos padrões de contração da glabela. Então, a glabela também pode ter padrões de contração completamente diferentes, né? A gente viu na outra aula que eu falei sobre os músculos que influenciam no posicionamento da sobrancelha e que fazem a contração dessa região. Então, a gente tem o corrugador do supercílio, e o prócero e o orbicular dos olhos, aí o depressor do supercílio, formando as rugas da região da glabela. Então, por exemplo, essa primeira paciente, a gente consegue ver que ela tem uma ação bem forte do corrugador, está formando essas rugas bem verticais na região central da glabela, mas ela tem uma ação mais fraca do prócero. Ela chega a ter a ruguinha horizontal, mas não é tão forte, não é tão evidente. Então a gente vai fazer uma dose maior nesse corrugador e uma dose menor nesse prócero. Enquanto que a paciente do lado dela não, já tem o prócero bem mais forte e o corrugador também. Então essa é uma paciente que precisa de dose maior na glabela para o tratamento dessas rugas. Aqui a gente vê no de baixo um homem que não tem ação do prócero, ele não tem ruga horizontal nenhuma, ele tem só as contrações do corrugador. Então a gente, na teoria, nem precisa tratar esse prócero ou vai fazer uma dose bem baixa aqui nessa região, né? E a mesma coisa aqui a moça do lado dele, só que aqui a gente já consegue ver uma assimetria, de que o corrugador dela esquerdo é muito mais forte que o direito. Então aqui provavelmente para compensar essa assimetria, a gente vai precisar fazer dose maior do lado esquerdo, né? Aqui a mesma coisa, ó, um paciente praticamente só forma a ruga do corrugador do lado esquerdo e não a do lado direito. Então mais uma assimetria que se a gente não sabe o que está acontecendo a gente não consegue, né, programar. Se a gente for fazer a receita de bolo o resultado vai ficar ruim, a assimetria vai continuar. E aqui por último um paciente que só tem a força da contração do prócero, o corrugador não forma ruga nenhuma, ele só tem a ruguinha horizontal. Então mais aí uma série de exemplos de como a anatomia é variada dessa região e como a gente precisa entender direitinho a mímica facial para poder planejar o nosso tratamento, né? Lembrando também que essas ruguinhas aqui, igual a gente vê na de cima, mais diagonal, descendo em direção ao olho, é a ruguinha do depressor do supercílio, que é um ponto também que a gente pode tratar. E é um ponto mais baixo, aqui bem no comecinho, na cabeça da sobrancelha. É um ponto considerado mais avançado, porque ele está mais próximo ali da pálpebra, pode causar uma pitose palpebral, mas a gente sempre tem que estar com a agulha em direção superomedial para fazer o bloqueio desse músculo. E aqui mais um exemplo de como os padrões de contração podem ser diferentes também na região do orbicular, né? Então, será que para todo mundo a gente vai fazer, de novo, a receita de bolo, marcar 3 pontinhos aqui na lateral de bloqueio do orbicular? Então, nessa primeira paciente, sim, ela tem o padrão completo. Mas a segunda aqui de baixo, não. A gente pode fazer só 2 pontos, ela não tem as rugas indo ali para cima. E essa terceira aqui, ela só tem a ruga na parte central mesmo, então a gente pode fazer um ponto só de tratamento. Então vejam como isso vai influenciar diretamente no nosso planejamento, né? E aí, é claro que existe a possibilidade de um médico, mesmo conhecendo a mímica facial, ele ter dificuldade no consultório para cobrar mais caro ou para aumentar seu número de pacientes. E isso aí pode estar relacionado com diversos fatores. Alguns deles estão listados aqui no slide. Então pode ter uma dificuldade de estabelecimento de uma boa relação médico-paciente, aquele médico que não consegue se comunicar bem com o seu paciente. A insegurança na hora de planejar o tratamento pode levar a isso, né?
Uma coisa que é muito recorrente no nosso dia a dia, que é a falta de treinamento para venda, né, para vender os nossos serviços. Aquela dificuldade que a gente tem de tratar de questões financeiras e administrativas do consultório. Isso é muito frequente porque em nenhum momento da nossa carreira, da nossa formação profissional, a gente é preparado para isso. Ninguém ensina a gente a lidar com isso. Então, vai virando uma bola de neve que quando chega lá no momento que você precisa se virar, você não sabe. E o pior de tudo é que ao longo da faculdade, da residência, pelo menos comigo, a gente vai criando uma certa barreira com o marketing, porque a gente vai criando uma imagem ruim, né? Uma certa aversão, o pessoal critica, fala mal, os mais velhos tiram sarro. Então a gente se forma pensando que o marketing médico é uma coisa ruim. E é claro que, como tudo, ele pode ter um lado bom e um lado ruim. Então a gente criando essa barreira, a gente demora mais para conseguir se inteirar desse lado, desse mercado, e isso vai cobrar o seu preço no futuro, né? Porque a gente não vai saber agregar valor ao nosso trabalho, aos nossos procedimentos. E aí a gente acaba, mesmo podendo oferecer um resultado melhor para o paciente, a gente acaba se nivelando por baixo e cobrando o preço que os outros estão cobrando, porque a gente não soube vender o nosso trabalho, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que manter em mente. E então, o que eu preciso saber para melhorar meus resultados? O primeiro passo é isso que eu falei aqui até o momento, o tempo inteiro, é dominar a mímica facial completa, né? Saber direitinho a anatomia muscular da face e todas as suas funções. Não pulem essa etapa, não seja o médico que faz o ponto decorado, a receita de bolo, sem saber o motivo. Se você pegar um paciente com assimetria, se você pegar um caso mais difícil, o que você vai fazer? Vai se desesperar? Vai encaminhar para um amigo? Vai tratar do mesmo jeito, fazendo a receita de bolo e o resultado vai ficar ruim? Não, né? A gente não é isso que a gente quer para a nossa carreira. Então, tenha calma e vai estudar anatomia primeiro, né? Então, quem que nunca ouviu aquela velha história? Fiz todos os pontos certos, mas o resultado ficou ruim, deu errado, não sei o que deu errado. Bom, o que deu errado é que você não fez, na verdade, os pontos certos, você não conhecia a anatomia facial, né? E aí a gente precisa, então, entrar aqui nessa discussão da musculatura da face, certo? A gente precisa entender todos os músculos e a gente vai separar aqui em alguns terços, nos terços superior, médio e inferior, para poder falar um pouquinho mais de cada um deles. Mas aqui a gente tem vários, a gente pode discutir aqui o posicionamento de cada um deles. A gente tem aqui o frontal, corrugador do supercílio, orbicular dos olhos, o prócero, então aqui são todos os que agem na sobrancelha, né, no posicionamento da sobrancelha. A gente tem o dorsal nasal, que é um ponto de tratamento possível também, quando o paciente forma aquela ruga nasal aqui, quando faz aquela cara de cheiro ruim, tem gente que não gosta, e aí a gente pode bloquear o músculo dorsal do nariz, e aí a gente começa a entrar aqui já nos músculos do terço médio, zigomático maior, zigomático menor, risório, levantador da asa do nariz e do lábio superior, levantador do lábio superior, elevador do ângulo da boca, enfim. A gente vai falar ainda mais um pouquinho de cada um deles, mas o importante é a gente saber quais são todos os músculos da face, quais são todas as suas funções, e entender aqui, por exemplo, eles vão estar interrelacionados. Então, quando a gente está programando um tratamento aqui da ruga do pé de galinha, o orbicular na porção lateral, se a gente marcar um ponto muito baixo, uma dose muito alta, muito profunda, a gente está correndo o risco de pegar aqui a musculatura do sorriso. Então, se a gente acabar bloqueando também ali o zigomático, o elevador do lábio, o que vai acontecer? Vai causar uma paralisia no sorriso do paciente, o paciente vai te matar. Então, isso a gente tem que saber exatamente aonde está planejando fazer os pontos, né? Então, discutindo um pouquinho mais aqui sobre os terços de cada região, o terço superior. Então, a gente discutiu ali, são todos os músculos que vão agir sobre o posicionamento do supercílio. Então, lembrando que o frontal é o único que eleva a sobrancelha, todos os outros abaixam, o prócero, o depressor, o corrugador e o orbicular, e tem aqui o nasal também. No terço médio, então, são a musculatura do sorriso, a gente viu lá o elevador do lábio superior e da asa nasal, o elevador do lábio superior, o elevador do ângulo da boca, o risório. Então, aqui é o que a gente tem que evitar de ter complicação quando a gente está tratando o orbicular. A gente não quer bloquear o sorriso do paciente, não quer deixar ele com o sorriso metade paralisado. E o terço inferior, que a gente vai ter o orbicular da boca, o depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio inferior e o mentual. Todos esses também são passíveis de tratamento. A gente pode ampliar nossos resultados, melhorar nossos resultados se a gente fizer
bloqueio nesses pontos com a indicação correta, né? E lembrar que a gente tem também não só a musculatura da mímica facial, mas também a musculatura da mastigação, o temporal, o buccinador e o masseter. E o masseter também é um ponto de interesse porque a gente pode fazer o tratamento da hipertrofia do masseter, bloqueando alguns pontos específicos quando o paciente precisa. Isso também pode trazer até um resultado mais interessante para a nossa harmonização facial, né? Quando o paciente tem o masseter muito hipertrofiado, a gente trata com toxina, isso pode melhorar o contorno daquela face, né? Então, quais são os benefícios de conhecer bem a anatomia da face? A gente vai poder ter resultados previsíveis, resultados individualizados. A gente vai diminuir os riscos de complicação, porque a gente vai saber exatamente onde estão cada um dos músculos e o que vai acontecer se eu injetar toxina naquela região e bloquear ou enfraquecer aquele músculo. E a gente vai saber lidar com os pacientes mais difíceis, os pacientes atípicos, os pacientes assimétricos. Então, você vai ver um paciente que tem um padrão ali mais diferente do rosto e não vai se desesperar, porque você conhece bem a anatomia, você sabe planejar o seu tratamento, né? Eu mesmo, quando comecei a aprender e a fazer toxina, no começo eu acabava fazendo um pouco da coisa padronizada, da receita de bolo. E assim, olha que eu já era residente de plástica, já tinha que saber toda a anatomia da face, né? Para poder operar um rosto, a gente tinha que saber toda a musculatura, a inervação sensitiva, inervação motora, vascularização, todos os ramos mais importantes de artéria, veia. Só que no começo eu não associava, não achava que uma coisa estava relacionada com a outra, não aplicava esse conhecimento anatômico ao uso da toxina botulínica. Então, acabava fazendo o mesmo para todo mundo, né? Tinha, às vezes, pressa, a gente, quando é residente, está sempre com pressa, querendo ir embora logo, e acabava fazendo aquela marcação padrão e não entendia o quanto era importante individualizar esse tratamento, né? E qual que é a conclusão? Nem sempre tinha os melhores resultados no começo, né? Então, nos retornos iniciais, às vezes, aqueles retornos de 15 dias, muitas vezes o paciente acabava precisando de algum retoque, ficava com alguma assimetria, precisava corrigir, né? E aí, até que eu comecei a entender a importância disso e a compreender a anatomia aplicada ao uso da toxina realmente e saber o que eu estava planejando fazer com a toxina naquele ponto de aplicação e comecei a conseguir melhorar meus resultados, atender mais especificamente a individualidade de cada paciente e diminuindo assim a necessidade de retoque, gerando pacientes muito mais satisfeitos que vão recomendar meu tratamento para outros e assim vai aumentar o fluxo do consultório, né? E isso acaba proporcionando também mais confiança, né? A gente se sente mais seguro ao examinar o paciente, ao explicar para ele o que vai fazer e ao propor um tratamento, o que vai acabar agregando valor final ao seu procedimento, né? E aqui a gente entra então um pouquinho nas objeções, né? Ah, Bruno, então muito legal tudo que você está falando aí, mas acho que a anatomia da face não é tão fácil assim, tem muito músculo, muita função para aprender, eu não vou conseguir. Então, calma, respira fundo, parece complexo no começo, mas não é tanta coisa assim, na verdade. Se você for estudando aos poucos, dá para compreender bem e em pouco tempo, não demora muito para a gente entender, né? Então, uma dica aí é sempre começar entendendo quais são todos os músculos e onde eles estão posicionados, quais são as inserções, as origens e se são profundos ou superficiais. E depois que estiver familiarizado, aí sim a gente passa a pensar nas funções de cada um e na direção de força de contração de cada um. Se mesmo assim estiver parecendo muito complexo, a gente pode setorizar, né? Então, pegar e falar, vamos ver toda a musculatura periorbital, toda a musculatura que influencia na sobrancelha. Aí estudar ali cada um deles e o que cada um deles faz. Aprendeu essa parte? Vamos ver todos os que influenciam no sorriso, tudo que tem a musculatura perioral, aprende cada um deles e vê o que faz. Quando você for ver, você já está entendendo tudo da anatomia facial, já está entendendo a dinâmica facial e já está podendo programar o seu tratamento de maneira muito mais elaborada, né? Uma outra objeção, então, para que eu vou aprender tudo isso? Não é mais fácil imitar logo um ponto que algum dermato, algum plástico famoso faz? Então, gente, de todas as 3 lives que eu fiz até hoje aqui essa semana, acho que já ficou bem claro que o mais importante hoje em dia é a gente sair da linha de produção, sair da forma e fazer tratamentos individualizados, realçar a beleza de cada um dos nossos pacientes e não querer transformar todo mundo no mesmo. Então é óbvio que não é mais fácil imitar os pontos que alguém faz, a gente precisa saber marcar os nossos próprios pontos. E é claro que aprender um ponto novo, falar, eu vi tal pessoa fazer isso num congresso, um ponto super legal, é ótimo. Mas é melhor ainda se você souber
por que ele está fazendo aquele ponto, qual que é a função daquilo no paciente, para você conseguir reproduzir de maneira adequada. Senão você vai imitar sempre, colocar no mesmo lugar, os pacientes vão ter anatomias diferentes e aí você não vai ter aquele efeito esperado em todos os pacientes. Então, o legal é entender o raciocínio por trás daquele ponto específico e não decorar onde ele fica posicionado, né? Depois que você já dominou a anatomia, já sabe tudo ali da mímica facial, a dica aqui é que você começa a ser um pouquinho mais observador com seus pacientes. Então, primeiro explica tudo que você está fazendo, explica os pontos e por que você está marcando aquele ponto, né? Não simplesmente fazer sem dizer nada. Isso vai transmitir confiança para o paciente. Você vai demonstrar que você tem um conhecimento profundo sobre o tema e ele vai se sentir mais seguro com o tratamento que você propôs, né? Outra coisa que é super importante é fazer as fotos padronizadas. Então, eu falei disso um pouquinho ontem também. Aqui na toxina também se aplica. A gente tem que fazer foto de antes e depois. E é interessante, inclusive, fazer a foto da marcação. Isso pode ajudar muito a gente no nosso raciocínio e a entender problemas que a gente está tendo, dificuldades de entregar resultado e conseguir planejar melhor isso no futuro. Então, assim, você aproveita a foto do antes e depois para mostrar para o paciente o resultado que você ofereceu, você mostra para ele ali, você fala, ó, você não veio aqui e eu só tirei as suas rugas. Eu reposicionei todos os tecidos da sua face, eu fiz um lifting do terço superior, eu melhorei o contorno da sua mandíbula com o Nefertiti, eu relaxei o seu músculo mental, não vai ficar parecendo que você está fazendo força com a boca o tempo inteiro. Então você mostra isso para o paciente. E fora que você usa isso a seu próprio favor. Então você pega a foto do antes e depois e vê se você entregou o resultado que você realmente queria. E se você não entregou, você vai tentar entender o que aconteceu, né? Se alguma coisa saiu diferente, você aproveita a foto da marcação, vê tudo que você marcou e analisa com mais calma. Então você olha lá, será que eu fiz a dose certa? Será que eu marquei o ponto certo? Era um pouco mais para cima? Era um pouco mais para baixo? O plano de aplicação foi adequado? Será que eu apliquei muito superficial e esse músculo era mais profundo? São coisas que a gente sempre tem que pensar. Na diluição, será que eu diluí direito? Isso interfere de alguma maneira no meu halo de ação? Será que eu armazenei direito a toxina? A gente sabe que algumas marcas precisam de refrigeração. Será que ficou refrigerado realmente? Ou faltou luz no consultório e aí perdeu a refrigeração e por isso não funcionou direito? Então tudo isso a gente sempre tem que pensar, né? São vários questionamentos que a gente precisa se fazer. E caso você, avaliando a foto do pós, perceba que você fez exatamente aquilo que você pretendia, ótimo, sucesso, parabéns, está no caminho certo para melhorar o seu faturamento com a toxina, porque é assim que você vai gerar pacientes satisfeitos, né? E aqui então fica um resumo do quais são os 4 pontos principais do tratamento com a toxina botulínica. Se a gente seguir esses 4 pontos, é muito mais fácil a gente entregar um resultado legal, gerar um paciente satisfeito, que vai trazer mais pacientes para a gente. Então ali, de novo, a individualização da dose, definição dos pontos corretos de aplicação, a identificação das necessidades individuais de cada paciente e a definição dos objetivos do tratamento. Então foi uma coisa que eu conversei na primeira live de quarta. A gente precisa alinhar a expectativa com o paciente, entender exatamente qual que é a queixa dele, por que ele está procurando aquele tratamento e qual tipo de resultado ele espera. Então essa parte de definir os objetivos também é muito importante, certo? E aqui eu vou deixar então algumas dicas práticas de pontos diferentes aí fora do terço superior que a gente pode fazer no nosso consultório para se diferenciar. O primeiro aqui é o tratamento do sorriso gengival. Então, sorriso gengival a gente sabe que é quando o paciente, ao sorrir, ele expõe demais a gengiva, o lábio superior sobe demais e isso acaba tendo um efeito um pouco inestético. Os pacientes não gostam. Como que a gente vai fazer para corrigir? Bom, a gente tem que saber primeiro que o músculo principalmente envolvido com essa ação do sorriso gengival é o levantador da asa do nariz e do lábio superior. Para bloquear ele, a gente vai normalmente procurar um ponto que é chamado de ponto de Yonsei. Se localiza aqui, igual a gente está vendo no esquema, 1 centímetro para o lado da asa nasal e 3 centímetros para cima do lábio. Normalmente esse ponto é onde 3 músculos se encontram, o zigomático menor, o levantador da asa nasal e do lábio superior e o levantador do lábio superior. Então a gente bloqueando aí vai conseguir tratar o sorriso gengival. É claro que tem que ser um bloqueio bilateral e simétrico com a dose igual. As doses a gente vai pensar em 1 a 3 unidades. Isso vai variar de acordo com a intensidade do sorriso gengival desse paciente. Então, se tiver muita gengiva exposta, a gente pensa mais numa dose mais alta, até 3 unidades. Se for pouco, a gente pensa na dose mais baixa de 1 unidade. Lembrando que esses valores são para Xeomin e Botox, né? Quando a gente pensa em Dysport, a gente tem que fazer aquela proporção de 1 para 2,5. Então,
e não 1:3, como já se acreditou antigamente. Então 1:2,5, se você for usar o Dysport, certo? Essa é a dica aqui do tratamento do sorriso gengival. Vejam como o resultado aqui pode ficar bem legal e é um ponto simples de fazer, nada muito complexo. E a gente pode oferecer isso para o paciente no consultório, agregar mais valor. Uma outra dica é para o tratamento aqui das linhas periorais, o famoso código de barra, né? A gente consegue dar uma suavizada no código de barra com o uso da toxina, se a gente fizer alguns pontos de doses bem baixinhas ali no orbicular da boca, né? Lembrando que é muito importante a gente avaliar antes o vedamento labial desse paciente, se em repouso ele fica com a boca fechada e se ele tem alguma dificuldade para encostar um lábio no outro, porque esse tratamento pode gerar isso no paciente. Então, se ele já tiver antes, é melhor a gente não fazer, né? Então a gente vai fazer sempre dose bem baixa, vão ser pontos de meia unidade, podem ser dispostos de acordo com o esquema que a gente está vendo aqui no slide, de 2 a 4 pontos em cima, mais 2 pontos embaixo. Eles são bem superficiais e lembrando que a dose é baixa de meia unidade porque a gente está querendo só, na verdade, fazer uma suavização dessas rugas, né? A gente não está querendo paralisar a musculatura, a gente só quer relaxar. Então tem que tomar cuidado com isso, para não paralisar demais, para não causar assimetrias. A gente tem que fugir da linha média e dos cantos da boca, não é para aplicar nessa região. E precisa sempre avisar o paciente que nas primeiras semanas ele pode ter essa dificuldade de fechar a boca, a dificuldade de encostar um lábio no outro. Isso na prática pode trazer, por exemplo, para ele uma dificuldade de fazer um bochecho. Ele vai babar se ele tentar fazer um bochecho, porque a boca não fecha. Então isso precisa avisar. E um outro efeito colateral, que acaba sendo uma coisa que é até boa, é uma eversão do lábio. Isso promove a eversão do lábio, definindo mais o contorno, deixando o lábio um pouquinho mais volumoso, fica parecendo que o paciente preencheu. Então essa é muitas vezes tem gente que faz esses pontos com o objetivo da eversão do lábio e não necessariamente para tratar o código de barra. Então é um efeito colateral aí que pode ser, na verdade, o que a gente está objetivando. E por último, falar um pouquinho aqui do tratamento do pescoço. Então, o lifting de Nefertiti, né? O lifting de Nefertiti foi descrito pelo Philippe Levin em 2007, se eu não me engano. Depois ele publicou um outro artigo em 2015, que foi de onde eu tirei essa foto aqui. Esse é justamente o esquema de aplicação que ele mesmo preconiza. Então, qual que é o objetivo disso? A gente vai fazer o lifting de Nefertiti para melhorar tanto a banda platismal quanto o contorno da mandíbula. E a gente consegue saber que o resultado vai ser bom, que aquele é um paciente adequado para fazer esse tipo de tratamento, quando ao contrair o platisma, isso apaga completamente o contorno da mandíbula do paciente, igual a gente está vendo aqui na foto. Então esses são os pacientes que vão ter bons resultados. E como que a gente vai marcar? A gente vai pedir para o paciente fazer a contração máxima do platisma, e ele vai formar aqui a banda platismal e uma ruga no sentido do contorno da mandíbula, no sentido da linha aqui da mandíbula. A gente vai marcar 4 pontos horizontais acompanhando a linha da mandíbula e mais 4 pontos verticais acompanhando a banda platismal, exatamente igual a gente está vendo aqui no esquema do slide. Onde essas duas linhas se encontram, a gente vai ter meio que um ponto duplo, e é isso mesmo, é para esse ponto acontecer, assim que está descrito na técnica do Philippe Levin, certo? Cada um desses pontos a gente vai aplicar 2 unidades de toxina, se estiver falando de Xeomin e Botox, e é importante que a gente comece essa marcação 1 centímetro para trás de onde está localizado o músculo abaixador do ângulo da boca. Porque a gente vai querer ação sobre ele, e no halo de ação 1 centímetro vai acabar pegando, então isso acaba não só definindo melhor o contorno da mandíbula, como também melhorando a inversão do canto da boca, mas a gente não quer que a toxina haja no depressor do lábio, tá? Então é por isso que a gente vai deixar 1 centímetro para trás. E como que na prática a gente vai descobrir isso? Vamos traçar uma linha como se fosse a continuação do sulco nasogeniano, aqui do sulco nasolabial, descendo até encontrar a mandíbula. Então, aonde essa linha encontra a mandíbula é onde vai estar inserido o músculo depressor do ângulo da boca. E aí a gente vai fazer 1 centímetro para trás e marcar, então, o nosso lifting de Nefertiti. E aqui a gente tem um exemplo de resultado, é o exemplo que está publicado no trabalho. Vejam aqui em cima o antes e depois da paciente contraindo o platisma, e o antes e depois da paciente em repouso. Olha como melhorou esse contorno na mandíbula mesmo no repouso. Então é uma dica super legal, super complementar aí para o nosso tratamento com a toxina. A gente tem que ter sempre essa carta na manga para oferecer para o paciente. Tá? E aqui é interessante de lembrar que a gente nunca pode passar de 20 unidades de toxina por lado de tratamento, então 40 unidades no total. Tá? Existe evento adverso discreto na literatura, foi descrito na literatura,
de disfagia e disfonia se aplicar doses maiores que isso nessa região do pescoço. Então a gente não quer causar isso no paciente, certo? Bom, gente, essa foi a live de hoje, para vocês reforçarem a importância de entender a mímica facial na hora de planejar o nosso tratamento com a toxina. Aqui a gente finaliza então hoje a primeira semana dos injetáveis. Semana que vem tem mais, quarta, quinta e sexta. Vou começar a falar então um pouquinho também sobre os bioestimuladores de colágeno, que até hoje eu não falei, e como a gente pode utilizar ele para ampliar nosso arsenal de tratamento do consultório, para melhora de qualidade de pele, para flacidez cutânea, né? E é isso, espero que tenham gostado. Lembrando que essa live não vai ficar disponível no meu IGTV, ela está ficando só no perfil aqui, @domíniosinjetáveis, que é um canal exclusivo para médicos. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem aqui no direct, que a gente ainda não está conseguindo habilitar os comentários, que eu respondo. Não esqueçam de seguir o canal do YouTube, Dr. Bruno Pato, e a página do Facebook, Domínios Injetáveis. Se cadastrem para receber os lembretes das próximas lives. Beleza? Muito obrigado a quem assistiu e a gente se vê semana que vem.